Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para fazer mais um vídeo para vocês com um estudo dirigido da nossa prova de português do Proitec do ano 2014. Nós estamos há um bom tempo já na resolução das provas do Proitec, como forma de adaptar o alunado para o modelo de concurso e já introduzir uma série de conceitos típico das provas de exame de seleção dos institutos federais e optamos por, até o lançamento do edital deste ano do exame de seleção, trabalharmos com as provas do Proitec que já foram aplicadas. Então a gente tem feito as resoluções de anos anteriores e essa semana nós estamos fazendo a abordagem da prova do ano 2014. Tá? Então nós vamos ver aqui a prova de português com vocês. A professora Leonete vai trabalhar a prova de matemática, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você encontra também os links para acessar as plataformas do Prepare-F, que é esse movimento para apoiar os alunos na preparação para os institutos federais, tá bom? Tem lá o formulário de inscrição e tem também o acesso às nossas redes sociais, tá? Lembrando que no canal do YouTube nós temos umas playlists com bastante conteúdo que vão auxiliar na preparação, tanto da disciplina de português quanto da disciplina de matemática, tá bom? Dentro em breve nós vamos estar elaborando mais algumas playlists de vídeos do próprio YouTube, com os assuntos que mais, ou que frequentemente aparecem nas provas, tá? Então a gente está trabalhando essas resoluções e em breve a gente vai lançar aí algumas playlists de português e matemática com vídeos coletados do próprio YouTube, mas que a gente juntou, digamos assim, para, para facilitar, deixar de forma objetiva os temas mais comuns das provas dos exames de seleção, tá bom? Eu vou fazer a transição para a prova aqui e a gente já vai iniciar a resolução de português do ano de 2014 do Proitec, tá bom? Vamos lá. Ok, nós vamos às resoluções das questões agora e eu vou ficar um pouco de lado para ver a segunda tela aqui, onde eu estou passando Aqui eu não os sei textos, tá bom? por quê. E nós vamos juntos analisar. Está aparecendo uma outra imagem aqui por cima, eu tenho a impressão que a gente vai precisar só um instante, eu vou deletar aqui uma imagem que está aparecendo por cima da prova, tá bom? É outra prova de outro arquivo que acabou ficando por cima, só um instante, vamos ver agora. Ok, nós vamos às resoluções das questões. É assim mesmo. A gente tenta. Vamos ver se agora vai. Ok, nós ainda está com a imagem. Deixa eu fazer a transição para essa tela aqui. Ok. Bom, a gente não vai ter a imagem expandida. Posso até tentar fazer aqui, só um instante. Bom, vamos usar esse formato, é o formato que a gente usa para ir resolvendo as provas. Vamos usar esse formato para fazer a leitura. Lembrando que o modelo de provas, de concursos, de exame de seleção, eles
vão sempre ser um padrão, digamos assim, né? Então tem uma parte que é de identificação do candidato, a parte institucional, né? Da organização que está fazendo o concurso ou a prova, no caso nosso aqui, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, as orientações para o alunado. E nessa prova de 2014 nós temos 4 textos, texto 1, texto 2, texto 3 e o texto 4. Tá? No texto 1, a gente vai ter um texto escrito por Eduardo Augusto Salomão Cambi, cujo título é Cidadania é para Todos. O texto 2 não tem um título, trata de uma definição do que seria manifestação. O texto 3 é uma charge, tá? Onde aqui a gente tem um homem pichando a parede, ao tempo que, por conta de manifestações, a gente tem carros queimados, pneus queimados, e ele faz uma pichação dizendo vandalismo, não. Né? Isso é uma charge. E o texto 4, texto 4, a gente tem uma informação, uma notícia, manifestações em todo o país somaram quase 250 mil pessoas. É uma notícia sobre um dia de manifestações. Não sei se vocês se recordam, os alunos do Prepare F, os alunos que estão se preparando para o exame de seleção, aí, principalmente o ensino integrado com o ensino médio, ensino técnico integrado com o ensino médio, ainda são bastante jovens, né? Nós estamos no ano 2020, mas no ano 2013 nós tivemos por todo o país várias manifestações. Então, a prova de 2014 tratou exatamente dessas manifestações que vinham ocorrendo desde meados ali de junho de 2013 e continuaram até o final do ano de 2013, entrando pelo ano de 2014. Tá? Não sei se vocês vão se lembrar disso ou se já tiveram acesso a essa informação, mas aconteceu isso sim. Tá? Então a prova de 2014 traz essa abordagem em vários textos aí que vão subsidiar as questões de língua portuguesa. Tá? Primeiro texto, Cidadania para Todos, diz o seguinte: os protestos iniciados em meados de 2013 desencadearam reflexões sobre a realidade político-social brasileira, a qualidade e o custo dos serviços públicos e os desafios éticos dos governantes. Nas manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas foi colocada em prática a cidadania, conceito que inclui a participação coletiva para o bem-estar da sociedade. Parte desses atos, porém, derivou para a violência e a total falta de controle, tanto por parte dos manifestantes, quanto do poder público, como se pôde perceber no caso recente da morte do cinegrafista Santiago Andrade. Para evitar que episódios lamentáveis como esse se tornem frequentes, é indispensável a organização da coletividade no que se refere ao exercício da democracia e ao conhecimento pleno do significado de cidadania. Nesse sentido, as contribuições para a organização da sociedade são sempre bem-vindas, pois ajudam a romper a alienação popular e a promover a cidadania, a fim de assegurar a consciência dos direitos e dos deveres de cada um e uma maior capacidade de participação na vida pública. Mas como se promove a cidadania? Nas urnas, no parlamento, na escola, nas ruas, em casa, nas redes sociais, no exemplo nosso de cada dia. A educação popular é um pré-requisito para a compreensão e o exercício dos deveres e direitos fundamentais, além da adesão de várias instituições, empresas, sindicatos, associações, entidades da sociedade civil organizada e dos meios de comunicação interessados em contribuir para o debate público e a transformação da sociedade por meio de ações que reforcem uma cultura baseada na honestidade, na dignidade, em princípios éticos e na participação social. É preciso promover a educação voltada ao exercício da cidadania dentro das instituições de ensino,
levar para um ambiente escolar o debate sobre os conceitos como o de democracia, de política e de cidadania é essencial para a formação dos nossos jovens. Tudo sem perder de vista que a educação é um processo contínuo e permanente. A fixação de valores exige tempo e precisa de comunhão de esforços de atores sociais, educadores, empresários, comerciantes, servidores públicos, enfim, cidadãos, preocupados com a formação para a cidadania. A proposta é provocar reflexão sobre o que é cidadania e incentivar a criação coletiva de significados para a palavra, transformando um conceito aparentemente abstrato em exemplos do cotidiano de cada um. Mostrar que a cidadania está nas grandes e pequenas atitudes, tão importantes para cada indivíduo e também para a democracia, a república e a satisfação do bem comum. É preciso, portanto, ampliar os esforços democráticos e incentivar a participação dos jovens, cada vez mais nas discussões políticas e sociais. Cidadania só se alcança com o entendimento de que respeito, gentileza, tolerância, paz são atitudes de todos e de cada um. O texto foi escrito pelo promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção, publicado no jornal A Gazeta do Povo. E aqui a gente tem o link, tá? No dia 13 de junho de 2014. O texto 2 diz: manifestação é uma forma de ação de um conjunto de pessoas em favor de uma causa ou em protesto contra algo. As manifestações são uma forma de ativismo e consistem, em geral, numa concentração ou passeata com cartazes e com palavras de ordem contra ou a favor de algo ou alguém. Comumente, as manifestações têm o objetivo de demonstrar o poder instalado, o descontentamento com relação a algo ou apoio a determinadas iniciativas de interesse público. É habitual que se atribua a uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior for o número de pessoas participantes. Geralmente, os tópicos das manifestações se inserem no âmbito político, econômico ou social. O texto 2 trata mais ou menos de uma definição do que seria manifestação. O texto 3, como nós vimos, é uma charge, tá? É uma charge. E o texto 4 tem por título Manifestações em todo o país somaram quase 250 mil pessoas. Protestos contra os gastos públicos com a Copa do Mundo, o aumento das tarifas de transporte público e a violência policial, entre diversos outros fatores, mobilizou cerca de 250 mil pessoas em todo o Brasil na noite de segunda-feira. Multidões tomaram as ruas das principais capitais do país para reivindicar melhores condições de saúde, educação e segurança. No entanto, o que surgiu como um dos principais movimentos populares da história recente brasileira descambou para a violência em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em Brasília, milhares de pessoas tomaram o teto do Congresso Nacional. Confira no infográfico o balanço dos protestos do Brasil. Aí abaixo a gente tem números do protesto em Porto Alegre, 10 mil manifestantes naquele dia, 200 PMs no protesto, 3 prédios públicos depredados, 60 containers incendiados, 45 detidos, 6 agências bancárias atacadas, 5 pessoas feridas e 5 ônibus depredados. Do lado direito a gente tem dimensões dos protestos pelo país. E aqui a gente tem a quantidade de pessoas, né, que estavam presentes em cada uma dessas capitais que estão no gráfico. Rio de Janeiro concentrou em torno de 100 mil, né, porque o número aqui é multiplicado por 1.000. 100 mil pessoas. São Paulo teve aí 65 mil pessoas. Belo Horizonte, 20 mil. Belém, um pouco mais de 10 mil pessoas. Porto Alegre, Brasília e Curitiba, 10 mil pessoas. Fortaleza, menos de 10, assim como Vitória, Salvador e Maceió, que juntou bem menos gente aqui. Tá? Muito bem. Lidos os textos, né, revisado aqui os textos, vamos passar as questões, imediatamente as questões.
A questão número 1 vai tratar do texto 1. Tá? Então, eu estou indo aqui para... localizando aqui o texto 1, para a gente tratar da questão de número 1. O texto 1, aí tem 4 afirmações, vamos ver qual delas está correta. O texto 1 afirma que a cidadania é sinônimo de cultura popular. Não, o trecho que fala de cultura popular está associado à forma de promover cidadania, né? Não quer dizer que é um sinônimo da palavra cidadania, mas como uma forma de promover a cidadania. Deixa eu achurar aqui o texto. Cultura ou educação popular, perdão. O texto 1 defende que a cidadania é um conceito totalmente abstrato. Não, o texto 1, na verdade, vai chamar as pessoas a realidade de que a cidadania ela é exercida através de atos práticos. Né? C. Justiça explicitamente justifica explicitamente a violência da população nas manifestações de rua. Não, esse não é o tema principal do texto. Né? Não existe isso no texto. Não tem uma justificativa explícita. Letra D. Propõe a reflexão e a construção de novos sentidos para a palavra cidadania. Sim. Inclusive, ele explicitamente no texto 1, ele declara que a proposta é provocar uma reflexão sobre o que é cidadania e incentivar a criação coletiva de significados para a palavra, né? Ou seja, novos sentidos para a palavra cidadania, transformando um conceito aparentemente abstrato em exemplos do cotidiano de cada um, ou seja, uma prática. Então, a resposta certa, letra D de dado, para a questão 1. Leia o trecho a seguir, retirado do texto 1, para responder as questões de 2 a 4. Nas manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas, foi colocada em prática a cidadania, conceito que inclui a participação coletiva para o bem-estar da sociedade. Parte desses atos, porém, derivou para a violência e a total falta de controle, tanto por parte dos manifestantes quanto do poder público, como se pôde perceber no caso recente da morte do cinegrafista Santiago Andrade. Esse é o trecho extraído do texto 1. Tá? Questão 2. Assinale a opção que, respeitando a norma padrão escrita, apresenta outra possibilidade de pontuação para o primeiro período do trecho destacado. Bom, na letra A, a gente tem... na verdade, você perceba que todas as alternativas, A, B, C e D, elas têm as mesmas palavras, a mesma ordem, e que vai mudar é apenas a pontuação. Então, quando a gente lê o texto, a gente vai ver facilmente, ou vai entender facilmente qual texto não muda o sentido com uma pontuação diferente do original. Tá? Nas manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas, foi colocada em prática a cidadania. E aí, entre parênteses, ele usa os parênteses aqui, para explicar o que seria cidadania. Cidadania é um conceito que inclui a participação coletiva para o bem-estar da sociedade. Né? Tá? Essa questão da letra A aqui, ela está ok. Tá? Então, é uma outra possibilidade para aquela frase inicial, onde originalmente ele usou o travessão, tá? Para exemplificar, na verdade, para definir o que seria cidadania. Aqui, enquanto ele usou o travessão para introduzir o conceito de cidadania, na alternativa A,
na alternativa A, ele utilizou-se do parênteses. Tá? Nas outras alternativas, o elaborador das questões ele vai trabalhar com as vírgulas, né? E a gente sabe que a posição da vírgula é muito importante. Em alguns casos, ela é um erro formal, né? Se você pode colocar uma vírgula numa frase e errar formalmente a escrita daquela frase, e você pode inclusive também alterar o sentido da frase dependendo da posição da vírgula. Então é bastante comum as questões que envolvem vírgula, o uso da vírgula, ou pontuação nas provas de institutos federais. Tá? É uma prova que avalia o aluno que está concluindo o ensino fundamental. Então, a ideia é que o aluno saia do ensino fundamental sabendo utilizar muito bem a pontuação dos textos. Tá? Questão 3. A oração sublinhada. Eu vou em cima colocar a questão aqui, que fica mais fácil. Essa aqui é o texto para responder as questões de 2 a 4. Nós estamos na questão 3. A oração sublinhada está devidamente reescrita segundo a norma padrão escrita, sem prejuízo para o seu conteúdo no trecho em. Aí nós temos alternativas A, B, C e D. E aí percebam que elas são idênticas até a vírgula depois da palavra porém. Tá? Então esse trecho aqui ele é idêntico. E esse trecho aqui que vem depois da primeira palavra, depois de porém, eu vou até incluir aqui os artigos e deixar só a partir da palavra violência. Então daqui para cá as alternativas são iguais e daqui para cá as alternativas são iguais. Tá? A exceção de alguns detalhes aqui que a gente vai falar, a questão da crase, né? E o uso de artigos aqui que são diferentes, tá? Mas basicamente a diferença vai estar nessas palavras. A gente vai observar estas palavras aqui e perceber qual é a palavra que mantém o sentido, ok? Olhando para o texto, a gente tem, nas manifestações que levaram milhões de brasileiros à rua, foi colocado em prática a cidadania, conceito que inclui a participação coletiva do bem-estar. Parte desses atos, porém, derivou para a violência total e a falta de controle. Então, veja, qual é a palavra aqui que eu vou usar para manter o sentido de derivou? Se aqui nós temos derivou, qual dessas alternativas nós podemos marcar para dizer que manteve-se o sentido da frase? Introduziu? Não. Promoveu? Não. Parte desses atos atenuou a violência? Não. Parte desses atos resultou em violência e na falta de controle. Então, a alternativa correta, alternativa de letra D. Tá? Deixa eu colocar um traço aqui. Ok? Alternativa D de dado. Questão 4. As expressões em negrito no trecho destacado, respectivamente, são... Aqui nós temos uma típica questão de classificação de classe de palavras. Tá? Então ele pergunta se essas palavras são substantivos, adjetivos, locuções adverbiais. Tá? Então vamos às alternativas. Aí você
a gente sempre busca otimizar numa questão de prova as possibilidades que realmente podem ser verdadeiras. Então, se a gente olhar para o texto, a gente vai ter a primeira palavra, manifestações. Manifestações é um substantivo. Tá? Então, eu vou olhar as alternativas das questões e perceber que a primeira não é um adjetivo. Então, ela só pode ser letra C ou letra D. Aí vejam, a primeira sendo substantivo, a segunda, nas duas, é adjetivo. Aí ela muda na terceira, que seria uma locução adverbial ou uma locução adjetiva. Se você tiver na dúvida, você pode partir para conceitos que você tem mais segurança. Veja que a próxima palavra também é diferente. Ele diz que a quarta palavra que está destacada em negrito, ela é ou um adjetivo ou um substantivo. Vamos olhar no texto e ver que a quarta palavra em destaque é a palavra manifestantes, que também é um substantivo, tá? Que dá nome. Né? É uma palavra que dá nome a uma determinada coisa. Então, se a primeira é um substantivo e a última é um substantivo, a questão correta é a letra D. Tá? Questão 5. A expressão episódios lamentáveis, como esse, presente no segundo parágrafo do texto 1, se refere a. No segundo parágrafo do texto 1, a expressão episódios lamentáveis como este. Perdão. Estou desenhando aqui no outro. Episódios lamentáveis como este se refere, na verdade, ao parágrafo anterior, quando ele comenta a morte do cinegrafista Santiago Andrade. Tá? Então, esse episódio lamentável é a morte do cinegrafista. Na questão ele pergunta se refere a quê? Morte do cinegrafista, letra D. A oração interrogativa, aqui na questão 6, que inicia o terceiro parágrafo do texto 1, tem como função o quê? Aqui a gente tem o terceiro parágrafo do texto 1, inicia com a expressão mas como se promove a cidadania? Qual é o objetivo ou a função desta frase? Ou desta oração interrogativa? A função dela é apresentar um conceito de cidadania? Não, ela não está apresentando um conceito ali, ela está fazendo uma pergunta. Como se promove cidadania? Né? A gente imagina que depois da pergunta ele vai explicar ou vai responder aquela pergunta. Né? Então a função dessa frase é introduzir o conceito de educação popular? Não, na frase ou na oração ali não há nenhuma introdução desse conceito. O conceito de educação popular ele está mais à frente. Acrescentar um novo conteúdo ao texto? Essa é a função dessa frase. A frase ela faz uma pergunta retórica para poder dizer assim, eu vou acrescentar agora algo diferente ao texto, um novo conteúdo ao texto. Concluir a discussão sobre cidadania? Não. Você está no meio do texto, apresentando um novo questionamento, então você não está concluindo nada ali. Né? Na verdade, a resposta certa só pode ser a letra C de caso acrescentar um novo conteúdo ao texto. Tá? A questão 7 pede para a gente ler o trecho abaixo, retirado do quarto parágrafo do texto 1,
E no trecho diz: a fixação de valores exige tempo e precisa de comunhão de esforços de atores sociais. Aí ele abre parênteses e diz: educadores, empresários, comerciantes, servidores públicos, enfim, cidadãos, preocupados com a formação para a cidadania. Os parênteses foram utilizados para quê? Qual foi a intenção do uso do parênteses? Inserir uma definição? Não, aqui a gente tem uma lista, na verdade, de atores sociais. Né? Ele pega aqui atores sociais e vai dizer quais são esses atores sociais. Okay? Então ele não insere uma definição. Ele insere uma explicação? Por semelhança também não. Ele acrescenta uma reflexão? Não. No texto ele não acrescenta dentro dos parênteses uma reflexão. O texto como um todo tem esse propósito, mas essa parte aqui não. Qual a função do parênteses, portanto? Os parênteses foram utilizados para intercalar uma enumeração. Se vocês observarem o gabarito, ele vai dizer outra questão, outra aqui, mas isso aí claramente foi um equívoco. A função foram utilizados os parênteses aqui para intercalar no meio da oração uma enumeração de atores sociais, tá? Então aqui ele enumera quais são os atores sociais. Questão 8. No quinto parágrafo do texto 1, o vocábulo palavra, aqui a palavra palavra, retoma vamos ler a frase. A proposta é provocar reflexão sobre o que é cidadania e incentivar a criação coletiva de significados para a palavra, transformando um conceito aparentemente abstrato em exemplos do cotidiano comum. Então, a que a expressão palavra se refere? Se refere à cidadania. Tá? Então, como ele está buscando definir o que é cidadania ou provocar uma reflexão sobre o que é cidadania, né? Então, e diz que é importante incentivar a criação coletiva de significados para aquela palavra. Quando ele usa a expressão palavra, ele se refere à cidadania propriamente dita. Então, a resposta correta é a letra C de casa. O texto 2, na questão 9, a gente tem aí agora um questionamento sobre o texto 2. Né? É a primeira vez que trata-se do texto 2. Você vê que a centralidade da prova está no texto 1. Né? O texto 2 define o que é uma manifestação, argumenta a favor das manifestações, justifica a necessidade de manifestações ou descreve a organização de uma manifestação. Bom, nós lemos o texto 2, deixa eu colocar ele aqui na tela em cima, e ele trata basicamente da definição do que seria uma manifestação. Portanto, a resposta certa é a letra A. O texto 2 define o que é uma manifestação. De acordo com o texto 2, a manifestação é considerada o quê? É uma ação coletiva em protestos desaprovando uma situação? Não, a manifestação apoia ou critica, né, ou desaprova situações. Então, não é a letra A. Apenas uma ação coletiva, pacífica ou violenta em favor de uma causa? Não, a manifestação pode ser inclusive individual, né? Ela não precisa ser necessariamente coletiva. Mas, de acordo com o texto 2, não é só a favor de uma causa, pode ser em desfavor de uma determinada causa ou situação. Né? Então, você não só tem manifestações a favor, você tem manifestações contrárias a algo ou alguém. Isso de acordo com o texto 2.
Uma ação em conjunto de um conjunto de pessoas em torno de interesses individuais? Não. A definição é, inclusive, é o contrário, né? Interesses coletivos. Uma ação coletiva que pode ser a favor ou contrária a determinada situação? Sim. Ele diz isso e diz que também pode ser contrária a alguma pessoa. Tá? Então, resposta certa, letra D, de dado. A questão 11 é uma questão típica de tipo textual, tá? Ou gênero textual, que é um assunto também recorrente nas provas. Tá? Mas não requer grande complicação para respondê-la, não. Tá? Ou grande formulação. O texto 1 é um artigo de opinião. A gente viu, existe um autor, ele vai dar a opinião dele sobre a questão das manifestações como atos de cidadania, e vai falar o que é cidadania, o que é necessário para que a cidadania se desenvolva na sociedade. Tá? Então, ele é um artigo de opinião, ok. O texto 2 é uma verbete. Verbete é um texto de definição. Tá? É como você consultar um dicionário, procurar uma determinada palavra, aquela palavra vai ser, ou aquela explicação sobre a palavra vai ser uma verbete. Tá? A verbete, então, é um conceito sobre determinada expressão. Tá? Então, o texto 2 realmente é uma verbete sobre o que é manifestação. O texto 3 é uma tirinha? Não. O texto 3 é uma charge. Tirinha é como se fosse uma história de quadrinhos pequena. Né? Tem muito em jornais. Né? Os jornais trazem sempre algumas tirinhas. É uma parte ali, pode ser tirinha de humor, pode ser uma tirinha, inclusive, crítica também. Mas nesse caso não é, porque você tem apenas um quadro. E é bem típico assim, desse texto 3 a questão da crítica. Né? Da crítica que o artista faz para a dicotomia entre a manifestação, né, e não só a manifestação, mas a prática do vandalismo e o discurso sobre o vandalismo expresso numa pichação na parede. Então, o texto 3 não é uma tirinha, é uma charge. Então, a resposta correta é aquela que diz que o número 1 e 2 estão corretos, que é a letra A. Ok? Questão 12. O humor do texto 3 é provocado pelo quê? Pelo preconceito atribuído à palavra vandalismo no texto? Não, não é isso que expressa. Pela ironia entre o ato de pichar e o conteúdo da pichação? Sim, claramente o autor da charge faz uma ironia quando ele diz que existem pessoas que protestam contra o vandalismo e praticam vandalismo ao mesmo tempo. Né? Como se ele estivesse fazendo um protesto onde ele faz aquilo contra o qual ele está protestando. É uma ironia, né? Se ele diz vandalismo não, ele não deveria estar pichando. Né? Se ele defende realmente isso, a pichação não deveria ser uma prática. Então é uma questão da ironia entre o ato de pichar e o conteúdo daquela pichação. Letra certa, letra B de bola para a questão 12. Questão 13. Também colocar aqui a questão 13. Questão 13. A leitura do texto 4 permite concluir que os brasileiros não sabem se comportar nas manifestações populares? Não, não é essa a ideia do texto. Ele não está caracterizando isso. As tarifas de transporte público aumentam durante a Copa do Mundo? Ou aumentaram durante a Copa do Mundo? Não, o texto não traz isso. O país passa por um momento de revolta generalizada contra a Copa do Mundo? Não é objeto do texto. Não achamos isso no texto. Ou letra D, a população brasileira está insatisfeita com a saúde, educação e segurança do país. Isso sim aparece no texto.
quando diz que as multidões tomaram as ruas das principais capitais do país para reivindicar melhores condições de saúde, educação e segurança. Então é expresso. Tá? Resposta correta, resposta é a letra D de dado. 14. De acordo com o infográfico Números do Protesto em Porto Alegre, aqui está o infográfico, a gente tem aqui dados sobre o que aconteceu naquele protesto. É correto afirmar que os números ressaltam principalmente o quê? O excessivo número de feridos nos protestos em todo o país? Não, que está tratando ali é de Porto Alegre. Porto Alegre. A violência que caracterizou os protestos de Porto Alegre? Sim, aqui tem vários dados, né, sobre o que aconteceu naquele protesto, né, o saldo de imóveis que foram vandalizados, né, pessoas feridas, pessoas detidas. Então, a violência que caracterizou os protestos de Porto Alegre é o que esse infográfico ressalta principalmente. Veja por eliminação, a letra C, a garantia da segurança pública nos protestos realizados em todo o país, não fala de todo o país, é só em Porto Alegre. O ataque generalizado ao patrimônio público em todos os protestos do país também não é tratado no infográfico. Tá? É muito importante observar o que o comando da questão, o que a questão está exatamente pedindo, tá, gente? Para a gente não se confundir. E, por último, a questão 15. A leitura do gráfico presente no texto 4 permite afirmar que foram às ruas cerca de... E aí ele dá os números e a cidade. Vamos ver qual é o que está correto. Aqui poderia caber tranquilamente numa questão de matemática, né? Está aí transitando entre português como linguagem, né? Como conteúdo que é comunicado através de um gráfico, e a leitura de gráficos do ponto de vista matemático, né? Então, é uma coisa que está aí interdisciplinar, digamos assim, né? Então ele pergunta, 100 mil pessoas na cidade de Brasília? Não, onde teve 100 mil pessoas foi no Rio de Janeiro, ou quase 100 mil pessoas, né? 15 mil pessoas em Fortaleza, vamos ver Fortaleza. Fortaleza não teve nem 10, então não é 15 mil. 50 mil pessoas na cidade de São Paulo? Não, São Paulo teve mais de 60, então de 65 mil pessoas. 20 mil pessoas em Belo Horizonte. Cadê Belo Horizonte? A gente tem aqui Belo Horizonte. 10, 20 mil. Portanto, resposta correta, resposta letra D de dado. Tá? Essa foi direto do gráfico. Observando o gráfico, o que estava comunicando aquele gráfico. Tá bom? Essa foi a nossa prova de português do Proitec do ano de 2014, tá bom? Espero que tenham gostado aí, que a gente tenha evoluído um pouco mais essa semana. E aguardem que em breve a gente vai trazer mais conteúdo para vocês e vamos lançar mais atividades aí para o pessoal ir se preparando, tá bom? Um grande abraço e até mais.